Bíblia, por favor, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 17 a 32. Talvez a melhor divisão fosse até o capítulo 5, versículo 2, porque é o entendimento de que esses dois versos fazem parte dessa perícope. Mas eu vou fazer a leitura apenas de 17 a 32 do capítulo 4. O subtítulo que aparece na Bíblia: a santidade cristã oposta à dissolução. Hoje eu vou pregar sobre vestidos de uma nova roupagem. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, disse assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Que Deus abençoe a sua palavra. Vestidos de uma nova roupagem. Você é salvo, você foi lavado no sangue de Jesus, você se despiu do velho homem, já se revestiu de um novo que foi criado segundo a retidão e justiça de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Vamos orar. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, quando nós nos aproximamos da Tua palavra com temor e tremor. Concede-nos a bênção de ouvirmos a Tua voz. Dá a essa congregação um coração sensível para ouvir da Tua palavra. E que a Tua palavra nos limpe, nos transforme, para que efetivamente possamos mostrar Cristo através da nossa vida. É a oração que eu faço no precioso e doce nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome assento. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é considerado o maior tratado teológico a respeito de Jesus e a sua igreja. É uma carta eminentemente eclesiológica. A preocupação do apóstolo Paulo se volta para a vida da igreja. E note que o apóstolo Paulo abre esta carta, os 3 primeiros capítulos, tratando do grande investimento que Deus fez em nossa vida. O modo como Deus nos amou, o modo como Deus nos elegeu antes da fundação do mundo,
O fato de Deus nos colocado numa região celeste e lá nos ter abençoado com toda sorte de bênçãos. O fato de nos tornar co-herdeiros com Jesus Cristo. Enfim, o apóstolo Paulo aponta as bênçãos com as quais Deus nos cumulou através de Jesus Cristo. Mas depois de falar sobre tudo isso, entre os capítulos 1 e 3, neste capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar especificamente de dois assuntos. A unidade da igreja, do verso 1 a 16, e a partir do verso 17 que lemos, Paulo vai tratar sobre a questão da santidade da igreja. Duas coisas absolutamente necessárias para que se mantenha a rigidez e a vida da igreja: a unidade e a santidade. Sem as duas, a igreja não tem como caminhar. Sem as duas, seria um colapso na história e na estrutura da igreja. Santidade e unidade. Alguns anos atrás, aconteceu na Itália um congresso com toda a liderança, e note que a liderança lá é pequena. Hoje, a população evangélica na Itália corresponde a aproximadamente 1%, e 250 líderes estavam reunidos, e praticamente 250 era quase toda a liderança da Itália. E uma das perguntas que eles fizeram aos brasileiros que lá estavam é porque, sendo nós um povo evangélico tão representativo, hoje nós respondemos por aproximadamente 1/3 da população no Brasil, por que nós não causamos impacto na sociedade? Porque o impacto da igreja é tão pequeno. Com 1% hoje na Itália, eles estão sacudindo estruturas, estão impactando a sociedade, e nós com tanta gente não conseguimos. Eu sei que a resposta é complexa, ela não pode ser dada apenas a partir de um único aspecto. Mas talvez esse seja um deles. Falta santidade na igreja. Saiba que nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lá fora podem ler. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Que tipo de mensagem elas estão lendo? O que elas estão observando na nossa vida? Que diferença há em nossa vida? Talvez um dos problemas da igreja hoje e no evangelicalismo brasileiro tenha a ver com o modo como muitos de nós chegamos à igreja. Algum tempo atrás, um pregador desses famosos na televisão anunciou que ia pregar sobre santidade. E eu disse, isso é muito bom. E note que eu ia desligar a televisão naquela hora, mas eu disse, já que ele vai falar sobre santidade, vou parar um tempo para ouvi-lo. Mais adiante ele disse, hoje eu vou pregar com base em Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso é muito bom. E ele disse, é importante que o povo de Deus entenda que nós precisamos andar em santidade. Isso também é muito bom. Mas aí ele completou, se queremos ver maravilhas de Deus amanhã, precisamos trazer as nossas ofertas hoje. Então prepare um envelope, porque se nós fizermos isso hoje, amanhã o Senhor fará maravilhas. E aí então eu desliguei a televisão. Há muita gente que está vindo para a igreja hoje, atraído por esse tipo de mensagem, de ver as maravilhas e os milagres de Deus a partir de alguma coisa que podem fazer. Mas muitos não estão vindo para a igreja conscientes de que o Evangelho anuncia mudança, de que o Evangelho anuncia arrependimento. A mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação e da ruptura com a nossa vida antiga. O apóstolo Paulo, nesta passagem, vai tratar de 3 aspectos importantes: a admoestação, a argumentação e a aplicação. Nós vamos olhar para cada uma delas. Em primeiro lugar, a admoestação. Verso 17, ele disse assim:
Isto, portanto, note que ele está evocando tudo o que ele havia dito antes. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como vivem os gentios? Quem são os gentios? Os gentios, na figura que o apóstolo Paulo aplica, são todos aqueles que não conhecem a Deus. Todos aqueles que estão distantes da senda da salvação. E Paulo disse que eles têm uma maneira de pensar, eles têm uma maneira de agir, e que nós não podemos andar efetivamente como eles andam. E andar aqui significa viver. A sua vida tem que ser diferente da vida daqueles que não conhecem a Deus. A sua vida tem que ser exemplo de transformação. E é importante que, quando nós olhamos para uma passagem como esta, que nós entendamos que o apóstolo Paulo está escrevendo para a gente, que havia se convertido ao Evangelho, que havia sido chamado do mundo grego, do mundo helênico, gente que havia se imiscuído com o pecado, mas que agora tivera uma experiência pessoal com Jesus Cristo, como muitos de nós aqui. Outrora estávamos no mundo, outrora estávamos no pecado, outrora desfrutávamos de tudo que o mundo oferece, mas houve um dia em que Cristo nos chamou, e a partir desse dia, Paulo disse, a partir daqui você não pode mais andar como andam os demais. A sua vida tem que exibir mudança, transformação. A grande pergunta é, isso já aconteceu em nossa vida? Efetivamente as pessoas que nos veem, que nos conhecem, que nos ouvem, percebem que isso já aconteceu? Já houve ocasião de alguém sentar ao seu lado e perguntar, por que você é assim? Por que você fala assim? Por que você reage assim? Você já teve a oportunidade de dizer a elas que foi por causa de Jesus Cristo que tudo isso aconteceu e está acontecendo na sua vida? Note que o apóstolo Paulo vai fazer um resumo para nós de como vivem os ímpios, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. 4 coisas ele vai dizer a respeito deles. Primeiro, eles estão entenebrecidos no entendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pensamento deles, o entendimento deles está envolto em escuridão. Eles têm uma grande ignorância espiritual. E aqui entenda, quando a gente fala sobre ignorância, porque de repente alguém pode ficar ofendido. Essa ignorância aqui não tem a ver com falta de instrução. Há pessoas que têm muitos diplomas, têm uma formação elevada no mundo acadêmico, já avançaram bastante na academia, mas que do ponto de vista espiritual estão completamente envolvidas numa escuridão e numa ignorância espiritual profunda. Era o que acontecia no mundo helênico dos dias do apóstolo Paulo. As pessoas bafejavam a sua refinada educação a partir daquilo que ouviam dos filósofos, mas do ponto de vista espiritual estavam com o entendimento completamente fechados. Paulo disse, vocês eram assim. Por isso que vocês não entendiam as coisas de Deus. Vocês não entendiam a vontade de Deus. As coisas de Deus para vocês pareciam coisas assim meio sem sentido, porque o entendimento estava fechado. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer acerca dos ímpios é que eles estão separados de Deus, completamente alienados dele, sem comunhão alguma com ele. Até falam sobre Deus, mas não o conhecem. Afinal, eles estão mortos. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo abre o capítulo falando sobre a tragédia do mundo, de gente que está viva fisicamente, mas morta espiritualmente e separada completamente de Deus. Paulo disse, vocês estavam assim. A terceira coisa que Paulo vai dizer sobre
aqueles que não conhecem a Deus é que eles são duros de coração. E a palavra duros aqui é a palavra poroses. Alguma coisa mais dura do que o mármore, mais dura do que o granito. E a palavra poros era uma palavra muito usada na medicina daqueles dias, para indicar as junturas dos ossos que se calcificavam e iam endurecendo, ou as regiões de calosidade do corpo que endureciam, ou seja, aquilo que era impermeável, aquilo que era tão duro que não podia penetrar alguma coisa ali. Paulo disse: o coração de vocês era assim, duro. Por isso que a mensagem do Evangelho não penetrava. Por isso que a vontade de Deus não os alcançava. Porque vocês eram impermeáveis. Vocês tinham uma grande insensibilidade para com as coisas de Deus. A quarta coisa que Paulo vai dizer sobre aqueles que não conhecem a Deus é que eles são dissolutos. Porque o coração é duro. Porque o entendimento está obscurecido. Essas pessoas embarcaram numa filosofia, aquilo que Friedrich Nietzsche havia dito no passado: tire Deus, e aí você pode fazer o que você quiser. Era basicamente esta ideia que permeava os dias do apóstolo Paulo. As pessoas não tinham temor de Deus, não conheciam a Deus, o entendimento está fechado. Então as pessoas viviam para o prazer. E Paulo vai usar aqui uma palavra do grego, pleonexia, com avidez para cometerem toda sorte de dissolução. E avidez é uma sede pelo prazer. Paulo disse: vocês eram assim. Pessoas que viviam para o prazer e haviam perdido todo o escrúpulo. Há uma lenda antiga que se refere à dependência do álcool. Essa lenda antiga disse que o álcool, a bebida alcoólica, ela está misturada com o sangue de 4 animais. O sangue de um pavão, o sangue de um leão, o sangue do macaco e o sangue do porco. Então a lenda diz que uma pessoa que começa a beber, ela logo manifesta a atitude de um pavão. Ela se sente bonita como um pavão. Há pessoas que precisam beber para se sentirem assim. E ela se sente garbosa, ela se sente habilitada para paquerar qualquer pessoa, porque ela começa a sentir que ela é bonita que nem um pavão. Daqui a pouco ela começa a beber e ela começa a se sentir forte como um leão. Então ela fica valente, corajosa, enfrenta as pessoas. Mas aí ela continua bebendo e ela começa a manifestar as mesuras de um macaco. Começa a fazer macaquice. Sobe na cadeira, sobe na mesa, perde a compostura. Passa vergonha. E envergonha as pessoas que a conhecem. E por último, porque o álcool está misturado com o sangue dos porcos, logo ela chafurda na lama. Quanta gente você conhece assim? Que começa a beber e daqui a pouco está jogado na sarjeta. Que está imiscuído com sujeira. O apóstolo Paulo descreve os ímpios assim. Como gente que perdeu a vergonha. Como gente que no início até tinha um pouco de vergonha. Mas depois de envolvido com o pecado e com o prazer do pecado, já não se importava mais com a opinião dos outros. Perdeu a completa compostura. E Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja, porque eles eram egressos do mundo, e disse: vocês eram assim. Mas aí então, depois de admoestar a igreja, mostrando o comportamento dos ímpios, Paulo vai usar uma adversativa no verso 21, no verso 20 e 21. E então nós encontramos o segundo ponto do sermão, que é a argumentação do apóstolo Paulo. Verso 20 ele começa assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês tinham um comportamento completamente equivocado.
Vocês estavam vivendo no pecado e por prazer do pecado, mas a partir do encontro com Jesus Cristo, vocês têm que ter uma vida diferente, porque não foi assim que aprendestes a Cristo. E observe que a expressão aqui não é aprender sobre Cristo, mas aprender a Cristo. Eu posso aprender sobre Billy Graham, porque eu tenho na minha biblioteca pelo menos 2 livros de sua biografia. Eu posso aprender sobre ele, mas não dele, porque ele já morreu. Mas eu posso aprender a Cristo, porque Cristo está vivo e eu me relaciono com ele. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está fazendo uma síntese do discipulado. Convívio com Cristo, andar com Cristo, o que eu aprendo a Cristo na minha vida. De que maneira eu tenho que viver a partir de agora, que eu tive um encontro pessoal com Ele, a partir do momento que eu ouço a sua voz e sou instruído pela palavra dEle. Note que aqui nesse ponto, o apóstolo Paulo vai usar uma figura que até uma criança aqui é capaz de codificar. A mudança de uma roupa. Imagine você cansado depois de um dia de trabalho, estafado, e você chega em casa suado, desejando um bom banho, e então você toma o banho, e então veste uma roupa limpa, nova e cheirosa. Você fez a mudança das suas vestes. Quem olha você agora nem reconhece mais. Você estava com aparência desgastada, com um cheiro horrível, e agora está cheiroso, bonito, está com uma roupa agradável. Paulo disse: isso tem que acontecer na vida do crente. Vocês precisam se despojar das vestes antigas, do comportamento antigo, se despojarem do velho homem, despirem as roupas do velho homem, e começarem a vestir uma roupa limpa, nova, alguma coisa que seja perceptível aos olhos de quem está olhando para você. Uma mudança que se manifesta no exterior, mas que já aconteceu efetivamente dentro. E note que quando a gente está falando de tomar banho e mudar de roupa, isso é uma coisa que nós olhamos sem muita importância. Afinal, eu acredito que todo mundo faça isso aqui todo dia, ou pelo menos deveria fazê-lo. Não sei se você já tomou banho hoje. Deveria ter tomado. Mas essa figura era muito importante na Bíblia. Em vários eventos do Antigo Testamento, você vai ver Deus exigindo que o povo se banhasse e trocasse as roupas. Êxodo 19, verso 10 e 14. Antes da outorga da lei, Deus vai dar os 10 mandamentos a Moisés no cimo do Sinai. Primeira providência de Deus: mande o povo se banhar e mande o povo lavar as suas roupas, porque precisam comparecer diante de mim limpos. Aquilo que se manifestava no exterior já havia acontecido no interior. O povo que estava para conquistar Jericó foi advertido para que se santificasse, e a santificação implicava em banho e também na mudança de suas vestes. Quando Paulo está falando sobre despojar das vestes antigas, do comportamento antigo, Paulo está mostrando a solenidade desse fato. Você não pode ser mais a mesma pessoa que você era antes. Você não pode ter o mesmo comportamento que você tinha lá fora. Você não pode ser mais a mesma pessoa que você era. E aí Paulo vai usar aqui uma condicional: se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos. Porque pode ser que você não tenha tido realmente um encontro com Cristo. Pode ser que de fato você não ouça, não aprenda dele, porque se você tem ouvido de Cristo e aprendido dele, a sua vida tem que mostrar mudança. Essa é a argumentação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E então eu parto por terceiro e último ponto do sermão desta manhã, que é a aplicação que o apóstolo Paulo vai fazer a partir do verso 25.
Paulo não apenas apresenta os princípios, Paulo vai aplicar os princípios que ele havia anunciado. Como é que a gente mostra essa mudança? Como que isso se manifesta do lado de fora? Como que a gente mostra que efetivamente Cristo mudou a nossa vida? Note que quando Paulo faz a aplicação, o apóstolo Paulo vai falar sobre 5 tipos de pecados que efetivamente não combina mais com as vestes novas de um crente salvo e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui é importante a gente atentar para o fato de que o apóstolo Paulo está dando nome ao pecado. Como é que você faz a sua confissão de pecado diária? Chega diante de Deus e diz: ó Deus, me perdoe pelos meus muitos pecados. A sua confissão é uma confissão genérica, pois essa confissão não tem valor. A confissão que tem valor é aquela confissão em que você faz nominando o pecado. Ó Deus, eu estou aqui para te pedir perdão porque eu fui desonesto na padaria. Eu recebi troco a mais e não devolvi. Ó Deus, eu estou aqui te pedindo perdão porque eu falei de fulano sem saber se de fato isso é verdade e eu propaguei a notícia para os outros. Isso é uma confissão de pecado. Você precisa dar nome ao pecado. E quando Paulo faz a aplicação para os irmãos da igreja em Éfeso, ele está dando nome a 5 tipos de pecados. Quais são os pecados que ele elenca e que não combinam mais com a vida do crente? Em primeiro lugar, o pecado da mentira. Ele diz no verso 25: por isso, mais uma vez ele evoca tudo aquilo que ele havia dito antes. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aqui é importante que quando a gente olha para tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, na sua admoestação, na sua argumentação e aplicação, que a grande preocupação do apóstolo Paulo é com a vida comunal, com a unidade da igreja, com a santidade da igreja. Ele disse que se há uma coisa que não pode existir na igreja é a mentira. E não só a mentira que a gente pronuncia com os lábios, mas a mentira que muitas vezes a gente manifesta com a vida. Porque há muita gente que está na igreja com aquela aparência de santidade, com aquele rostinho bonito, mas vivendo uma vida completamente errada do lado de fora da igreja. Você tem que viver uma vida verdadeira. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro com os irmãos. Não se admite a ideia de que eu abrace o irmão, diga: o irmão é muito amado meu, e lá no meu íntimo eu digo: eu não gosto dele. Vocês sabem que eu não estou falando aqui alguma coisa longe da nossa realidade. Isso acontece nas igrejas, infelizmente. Tratamos as pessoas pela frente de uma forma e tratamos essas pessoas por trás de outra forma. Isso é ser mentiroso. Isso é ser hipócrita, isso é ser falso, e isso não combina com um crente lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo disse: fale a verdade. E há 2 motivos pelos quais a gente tem que abolir a mentira da nossa vida. Primeiro, porque a Bíblia diz que o pecado é pecado a mentira. Em Zacarias 8,16, o apóstolo Paulo está extraindo do profeta Zacarias aquilo que ele está dizendo aqui. Literalmente ele pega a mesma frase: fale cada um a verdade ao seu próximo. Note que essa exigência vem lá do Antigo Testamento. Paulo não está criando alguma coisa nova, ele não está estabelecendo uma ética nova, ele está apenas reproduzindo aquilo que a palavra de Deus sempre disse. Fale sempre a verdade. Fale a verdade ao seu próximo. E não será demais lembrar a vocês que quando falamos a verdade ao próximo, falamos a verdade em amor. Porque há muita gente mal educada nas igrejas. A pessoa diz: eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, é verdade, pode ser verdade, mas se você fala sem amor, perdeu-se o sentido disso.
A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada. Você tem duas maneiras de dizer a mesma verdade, uma certa e uma errada. Você pode falar com amor, a mesma coisa, e pode falar com truculência, a mesma coisa, mas eu garanto a você que se você falar da maneira errada, você não vai ter o resultado certo. A gente precisa aprender a falar. A gente precisa de alcançar essa arte. E Tiago disse que se alguém sabe dominar isso, é um homem sábio. E nós precisamos de sabedoria para falar. Mas fale sempre a verdade. Nunca oculte a verdade. Até porque a Bíblia diz, e Jesus declara, que o diabo, ele é o pai da mentira. E quem pronuncia a mentira é o quê? Filho do diabo. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Você é alguém que mente para se safar? Você é alguém que mente para evitar um problema maior? Ou você é alguém que se ancora na verdade? O segundo pecado que o apóstolo Paulo vai mencionar nesta passagem é o pecado da ira injusta. E é importante que a gente estabeleça esse princípio, porque Paulo vai dizer no verso seguinte, verso 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por que eu estou dizendo ira injusta? Porque a ira pode ser justa. É interessante que no verso 31, Paulo coloca a ira como pecado. Mas no verso 26 ele disse, irai-vos e não pequeis. Ou seja, no verso 26 você pode ficar irado e ao mesmo tempo não pecar. Do que é que Paulo está falando? Paulo está falando que existem dois tipos de ira. Uma ira justa e uma ira injusta. Você sabia que Deus fica irado? A ira de Deus é injusta ou justa? Quando Jesus foi ao templo e expulsou de lá os cambistas e ele usou o chicote, Jesus estava irado. A sua ira foi justa ou injusta? Vocês vão encontrar inúmeros exemplos na história e na Bíblia. Wilberforce, que ficou irado diante da escravidão na Inglaterra. Dr. Martin Luther King, que liderou aquela marcha em Washington contra a segregação racial na América, ele estava irado. Quando nós estamos diante de uma injustiça, você deve ficar irado, porque Deus fica. Alguns dos motivos pelos quais Deus permitiu que tanto Israel quanto Judá fosse para o cativeiro é porque havia injustiça social e Deus ficou irado. Quando Neemias voltou do cativeiro, viu que os judeus estavam emprestando dinheiro a juros e ele ficou irado. Ele disse, como que vocês são irmãos? Estão padecendo aqui depois de um cativeiro de 70 anos e ainda estão cobrando juro dos irmãos? Ele estava irado, mas essa ira era uma ira justa. Martin Luther King Jr. disse certa vez que o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Muitas vezes vemos a injustiça e a injustiça não nos indigna. Paulo disse, irai-vos. Só que tem um detalhe, irai-vos e não pequeis. Ao mesmo tempo que essas coisas provocam ira no seu coração, essas coisas não devem permanecer no seu coração, porque elas podem se transformar numa amargura e isso trazer a você a possibilidade de pecar. Tudo tem a sua medida. Dr. J. Adams, no seu livro O Conselheiro Eficaz, Dr. J. Adams é um exemplo daquilo que nós estudamos dentro da nossa faculdade teológica, daquilo do conceito neutético. J. Adams, no seu livro O Conselheiro Eficaz, ele fala sobre duas maneiras erradas de se lidar com a ira. A ira ventilada e a ira congelada. A ira ventilada, quando aquela pessoa é dominada pela ira e ela explode e ela vai mandando estilhaço para tudo quanto é lado. Tem gente assim, que quando está irado, até o cachorro foge de casa porque sabe que vai sobrar alguma coisa para ele. Essa é a ira ventilada.
E existe a ira congelada, que é aquela pessoa que não explode, que não joga para fora, mas joga para dentro. E conserva isso no coração e se transforma numa amargura de espírito. Duas maneiras erradas de lidar com a ira. E então Paulo vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo não está dizendo para você conservar o coração irado durante o dia. O que ele está dizendo é para você: expurgue logo isso do seu coração. Não armazene a ira no seu coração, porque se você fizer isso, você vai abrir uma porta para Satanás. O diabo gosta de gente irada. Sabia disso? Lembram de Caim quando estava para matar a Abel? Diz a Bíblia que o semblante dele estava desfigurado. E Deus foi ao encontro dele e perguntou: o que é isso que eu estou vendo? Por que você está com o rosto assim? Ele estava irado. E isso já se manifestava no semblante dele. Dali ao assassinato ou fratricídio foi só um passo. A ira foi uma porta que o diabo encontrou na vida dele para levá-lo a matar o seu próprio sangue, o seu próprio irmão. Cuidado com a ira. Expurgue logo, mande embora, mesmo que ela tenha começado de uma forma justa. O terceiro pecado que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui é o pecado do furto. Ele vai dizer no verso 28: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo lembra para nós que Deus reconhece o direito de propriedade. Eu não posso tirar do outro aquilo que é dele e tomá-lo para mim mesmo. Não posso furtar, não posso roubar. Esse é o conceito aqui. Mas aqui eu penso que todos nós neste auditório devemos pensar assim: eu não faço isso. Eu não levo nada dos outros para minha casa. Mas nós precisamos rever algumas coisas à luz desta passagem. Como é que você trabalha? O que é que você faz durante o dia? O que você faz quando o patrão não está presente ou não está olhando? Você sabe que há muitas pessoas que, não sendo abelhas, fazem cera no trabalho. Eu sou crente em Jesus Cristo. E aí quando meu patrão não está, eu abro a minha Bíblia e eu medito na palavra de Deus e eu ouço louvores. Você não está lá para isso. Você está lá para trabalhar. Você quer cultuar, cultua na igreja, cultua em sua casa. Horário de trabalho é horário de trabalho. Porque se no horário do trabalho você está fazendo outra coisa, você está furtando. Precisamos rever a maneira como nós fazemos os nossos negócios. Pastor, estou pensando em vender o meu carro. Olha, ele está com uns problemas aí no motor, mas eu vou dar uma maquiada e vou passar para frente. Isso é honesto? Isso é correto? Você gostaria de comprar um carro que está engatilhado por alguém, maquiado por alguém? Não faça isso, porque isso é furto. Você está roubando alguém, está sendo desonesto com esse alguém. E eu poderia aqui multiplicar os exemplos para vocês, de gente que trabalha em hospital e leva seringa para casa, e leva esparadrapo para casa, e em casa tem quase que um hospital montado, só falta os aparelhos da UTI. Gente que dá aula em escola, leva o giz para casa, leva o apagador para casa, daqui a pouco só falta montar a sua própria universidade. Isso está correto? Não, isso é furto. Você pode pensar assim: eu não subtraio os bens de alguém, não levo a carteira, mas você pode estar cometendo esse tipo de pecado, e Paulo disse: você não pode, isso não combina com a vida de um crente. Você tem que ser honesto no seu procedimento. E Paulo disse: aquele que furtava, não furte mais. Não basta apenas parar de furtar. Ele disse: antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é justo. E para quê?
para ter com que acudir ao necessitado. E aqui olha para mim, por favor. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Você que está estudando, você que está se formando, você que já está atuando em alguma área específica, pensar assim: para que eu estou aqui? Eu estou aqui para ajudar alguém. Eu não sei se eu vou chegar a ser advogado, embora já partindo para o último ano do curso. Mas um propósito está no meu coração. Se Deus permitir que em algum momento eu venha a exercer o direito, eu quero defender a causa de pobres e de viúvas, sem cobrar por esse serviço. Porque Paulo disse: você tem que trabalhar com as suas mãos para ter com que acudir aos outros, ser útil à vida dos outros. Porque se você só trabalha pensando em ajuntar e ficar rico, você perdeu o propósito da sua vida. Deus dá a você dinheiro para três finalidades: o seu sustento, o sustento da igreja e para ajudar aqueles que precisam. Nós precisamos entender esses princípios da palavra de Deus. O quarto princípio que está aqui, e o quarto pecado que o apóstolo Paulo vai apontar, é o pecado das palavras imprestáveis. Diz o verso 29 e o verso 30, porque fazem parte do mesmo conjunto de ideia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A primeira pergunta é: o que é palavra torpe? Quando eu era criança, diziam que palavra torpe eram palavrões, palavras feias. Mas a ideia aqui vai muito além disso, porque torpe aqui é sapros no grego. E sapros significa podre, imprestável, palavra que não serve para nada. E nesse sentido a gente precisa considerar o que sai da nossa boca. Será que saem palavras podres, imprestáveis, que não servem para nada em nossa boca? Porque Paulo vai dizer que da boca de um salvo tem que sair coisas boas. Você é uma fonte. O seu coração é uma fonte. Jesus disse que a nossa boca e o nosso coração estão conectados. A boca fala o que o coração está cheio. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca revela o que está dentro do seu coração. Há pessoas que passam o dia inteiro falando bobagens, falando mal das pessoas, caluniando as pessoas, fazendo comentários desairosos. O coração está cheio disso. Isso combina com o crente. Paulo disse: mas unicamente a que for boa para a edificação de alguém. Tem que sair daqui só coisa boa, e não aquilo que não presta. Porque da boca de muito crente só procede aquilo que não presta. E Paulo vai dizer que quando a nossa boca serve a esse propósito, nós entristecemos ao Espírito de Deus. Porque quando você se torna um crente, um salvo, o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida. Você se torna a catedral existencial do Espírito Santo de Deus, a morada dele. Você precisa entender que o Espírito Santo não é uma energia impessoal. Ele não é uma energia de Deus, como dizem as testemunhas de Jeová. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que fala, que ensina, que repreende, que ouve, que sente tristeza e alegria. O que o Espírito Santo de Deus tem sentido na nossa vida? Tem se entristecido. Porque quando você fala bobagem e fala coisas que não deve e fala dos outros, o Espírito Santo que mora na sua vida, se é que de fato ele mora, ele se entristece.
O apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na sua primeira epístola, não apague o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo? É apagar a influência dele, ele para de agir na sua vida. Você abre a boca e não sai nada de bom para edificação de ninguém, porque o Espírito Santo não pode mais agir na sua vida. Tem muita gente entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não adianta você vir domingo para a igreja e dizer santo, 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 e sai da igreja e só fala bobagem, só fala aquilo que não serve, só palavras podres da boca. Às vezes eu fico até admirado, parece que essas pessoas não saíram da igreja, ouviram a exposição da palavra, meditaram na escola bíblica dominical e saem da igreja falando tanta coisa que não deve. O apóstolo Paulo disse, vocês agora são crentes. Ele está falando isso para a igreja, porque ele está preocupado com a comunhão da igreja. E saiba, tanto a mentira quanto a palavra imprestável quebra a unidade da igreja. E tem muita gente fora da igreja hoje por causa de palavras malditas que foram ditas dentro dela. Gente desanimada, gente que está destruída, ministérios que foram arrasados por causa de palavras malditas. Paulo disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. Passa lá em casa para a gente jogar a conversa fora. Crente não joga a conversa fora. Crente, quando senta para conversar, tem que sentar um para edificar a vida do outro. Se é assim, bem. Se não é assim, fique com a boca fechada. E saiba aquilo que o sábio Salomão disse em Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Com a língua você pode dar vida a alguém, com a língua você pode matar alguém. E ele disse que aquele que amar o fruto disso vai comer desse fruto. Tenha cuidado com a sua língua. Porque a sua língua é tão perigosa que Deus colocou ela dentro de uma caverna e ainda cercou com os dentes. Tão perigosa que é a língua. O quarto pecado que o apóstolo Paulo vai citar aqui é o pecado, aliás, o quinto pecado é o pecado da amargura. Verso 31. Longe de vós toda, não pode deixar um resquício. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós. E ele vai usar aqui uma palavra que fala sobre um espírito azedo, um coração amargo. E num coração assim ele disse que algumas filhas desta amargura vão surgir. Dr. Brodman chama isso de uma prole maldita, que é fruto da amargura, que vem a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Tire a amargura do seu coração, não combina com o crente. E em lugar de amargura, disse o apóstolo Paulo no verso 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como que tem que ser o ambiente da igreja? Como que tem que ser o relacionamento dos crentes? De amor, de benignidade, de mansidão. Não pode haver blasfêmia. E blasfêmia é falar por trás. A pessoa sai, fulano lá, isso aí, ó. Isso é blasfêmia. Gritaria, ira, contendas. Essas filhas, essa prole maldita tem que sair da nossa vida. O ambiente da igreja tem que ser permeado por amor, por palavras calorosas, por interesse de ver o bem do outro. Paulo está preocupado com a vida de comunhão da igreja, porque certamente havia gente lá conspirando contra a vida da igreja. Mas Paulo vai lembrar que se você é crente, está na hora de você se despir
das vestes antigas, porque elas não combinam com o crente. Da mesma forma como a gente se coloca diante do espelho em casa, antes de vir para o culto, olha o penteado, olha a roupa, combina, sapato, e aí você, não, isso aqui não está combinando bem. Dá uma olhada no espelho da palavra e diz assim: a minha vida é condizente com a palavra de Deus. Eu estou vivendo como um crente em Jesus Cristo, porque eu lembro a você que você é a única Bíblia que as pessoas lá fora estão vendo. Que bonito quando alguém chega aqui na igreja assim: eu vim aqui porque eu conheço fulano e eu estou muito atraído ao Evangelho por causa da vida dele. Vestidos de uma nova roupagem. Viva como crente. Fale como crente, reaja como crente, como um salvo por Jesus Cristo, porque está na hora de você entender que algumas coisas que estão presentes na nossa vida, elas estão cumprindo um desserviço ao Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos em pé. Amado Deus, nós te pedimos pela vida da Igreja Batista Cristo Salvo. Suplicamos a tua bênção sobre ela. Dá-nos aqui não apenas crentes, mas crentes salvos, lavados, regenerados. Gente que viva à altura do Evangelho. Gente que se dispa da roupa antiga do pecado, da malícia, daqueles que não conhecem a Deus. E ajuda-nos a viver de acordo com os parâmetros da tua palavra, para que Jesus seja exaltado, para que os perdidos possam encontrar em nós o referencial da salvação. Abençoa-nos e dá a esta igreja a unidade necessária. E se alguém aqui conspira contra a unidade da igreja, que o Senhor trabalhe nesse coração e dá-nos uma igreja santa, uma igreja que se mantenha distante do pecado, o pecado que aborrece no teu coração. E, ó Deus bendito, ajuda-nos a andar na presença de Jesus e a aprender de Jesus e aprender a Jesus. Nós te pedimos isto, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.